Excelência, o Código Tributário Nacional, nos termos da Constituição, é a lei complementar que pode tratar sobre as causas suspensivas da prescrição tributária, e a lei trata dessas causas suspensivas de maneira exaustiva. Ou seja, a fiança bancária não está nesse rol de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ou seja, não é suficiente, portanto, para suspender o crédito tributário. Quanto ao ponto B, na visão do Superior Tribunal de Justiça, decidido em em recurso repetitivo, não é equiparado ao depósito do montante integral da dívida. O depósito do montante integral é causa extintiva do crédito tributário e possui peculiaridades que são íncitas ao Instituto e que não é compatível com a fiança. A fiança bancária é uma garantia fidejussória e que permite que a parte continue a discutir o crédito sem que haja, portanto, os efeitos da extinção desse crédito. Em relação ao item C, a fiança bancária também não é suficiente para satisfazer o crédito tributário para fins de certidão positiva com efeito de negativa. Isso porque seria um dos requisitos para essa concessão da certidão positiva é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E como dito, a fiança ela não é capaz de suspender o crédito tributário, seja por de suspender a exigibilidade do crédito tributário, seja por ausência de previsão legal, seja por peculiaridades ínzitas ao Instituto da Fiança Bancária. Excelência, teria alguma repergunta? Qual a diferença de fiança bancária e seguro-garantia? A fiança bancária é uma garantia fidejussória, que implica a garantia por parte de uma pessoa, e o seguro-garantia ele tem como parâmetro o próprio objeto a ser garantido e basicamente a natureza jurídica de cada um é a distinção. A fiança bancária ela serve como garantia pessoal e tem ainda qualidades que são específicas a esse instituto, como por exemplo a possibilidade de ordem de cumprimento de ordem de preferência que o fiador pode alegar, peculiaridades que não estão presentes no seguro-garantia, que exige uma apólice, uma seguradora, um terceiro que formalize na forma de um seguro, na forma de um seguro civil. Ou não necessariamente civil. Quais são as outras formas de suspensão do crédito tributário? Excelência, a moratória, o parcelamento. Cara, me deu um branco. Caramba. Prudência também, viu? Beleza. Prudência e lei. Vou colocar aqui o... Foi. Não, foi não. Peraí. Foi não. Excelência, a tutela provisória prevista nos artigos 300 e seguintes, 294 e seguintes do Código de Processo Civil, pode ser dividida entre
tutela provisória de urgência ou de evidência. A tutela provisória de urgência ela pode se dar em caráter, pode ser antecipada ou cautelar. A tutela antecipada em caráter antecedente é aquela que se dá quando na petição inicial, sem expor maiores pormenores, sem apenas pedidos, causa de pedir, intenta-se a antecipação do direito requerido em razão do perigo da demora e da probabilidade do direito. Esse procedimento da estabilização da tutela provisória, é importante ressaltar que não faz coisa julgada, mas essa estabilização pode ser requerida e, após o prazo de 2 anos do requerimento da tutela provisória e da sua efetiva complementação, refazendo, após a concessão da tutela provisória em caráter antecedente, após o prazo de 15 dias para a complementação, esse prazo de 2 anos estabiliza a tutela de maneira que ela só pode ser revista por intermédio do recurso próprio. E aqui eu passo a responder o segundo ponto do questionamento. O Superior Tribunal de Justiça oscilou ao longo dos anos acerca da interpretação do dispositivo que tratava acerca do recurso a ser interposto contra a estabilização. Se seria uma interpretação ampla a ponto de abranger qualquer instrumento processual, inclusive a contestação, ou interpretação mais restrita. Prevaleceu a interpretação mais restrita no STJ, de maneira que essa estabilização da tutela apenas pode ser evitada através do agravo de instrumento. A contestação, portanto, é um meio inidôneo. Excelência, Poderia repetir essa última diferenciação que o STJ fez? Sobre qual instrumento? Excelência, o STJ terminou por adotar uma interpretação mais restritiva, de modo que apenas recursos propriamente ditos seriam capazes de evitar essa estabilização. E o recurso cabível contra tutelas de urgência é o agravo de instrumento e, portanto, apenas o agravo de instrumento e não a contestação seria passível de evitar essa estabilização. O artigo 304, parágrafo 1º, ele diz que, uma vez estabilizada a tutela, o processo será extinto. Essa extinção é com ou sem mérito? Por quê? Excelência, não há a resolução do mérito nesse caso, haja vista que não há a formação de coisa julgada. Não há análise do mérito e, portanto, forma-se, ou melhor dizendo, não há coisa julgada material, há apenas a coisa julgada formal ou endoprocessual, e havendo a possibilidade de rediscutir-se essa questão posteriormente, não há a extinção com resolução do mérito. A resolução ela é calcada no artigo 485 do Código de Processo Civil. Cabe a estabilização em tutela cautelar? Não cabe em tutela por ausência de previsão legal. Por quê? Por ausência de previsão legal. Certo, mas qual a ratio do legislador, da omissão do legislador? Excelência, em relação à tutela cautelar, ela tem a natureza de... a tutela antecipada, ela visa justamente a antecipar o direito que se quer, o bem da vida, o direito da parte. Enquanto que a tutela cautelar, ela visa apenas assegurar esse direito. E não faria sentido juridicamente assegurar a estabilização de medidas cautelares, como por exemplo o arresto, o sequestro. Gostei. Me virei bem? Gostei. Isso aí foi...
Excelência, a licença ambiental tem natureza jurídica de ato administrativo e é aquele ato por intermédio do qual, em determinadas atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente, um determinado órgão administrativo verifica a possibilidade, junto com o fornecimento de informações, estudos, etc., a possibilidade de inserção naquele ambiente pretendido de determinada atividade causadora, atividade degradadora. A licença ambiental, de acordo com as resoluções do CONAMA, bem como de acordo com a legislação ambiental federal, pode ser prévia, é aquela legislação ambiental, excelência, aquela licença ambiental que busca as condições prévias às demais licenças, acerca da possibilidade de ser operacionalizado esse empreendimento. A licença de instalação, em que se permitirá a determinada empresa a instalar os seus maquinários e posteriormente alugar aquele espaço, alugar aqui em sentido não jurídico, aquele espaço em que passará a atuar, e a licença de operação, em que a atuação será efetiva. São licenças que possuem cada qual o seu prazo peculiar. E em relação ao direito adquirido ao licenciamento ambiental, não é possível se falar nessa possibilidade. O licenciamento, ao contrário da licença ambiental, é um processo administrativo, e na medida em que esse licenciamento ocorre em relação a atividades lesivas, o simples fato de a parte já estar poluindo sem o licenciamento, ou adquirir o licenciamento e posteriormente a esse licenciamento, o esgotamento do seu prazo, continua a poluição, o STJ entende que não existe direito adquirido a continuar poluindo, a degradação ambiental. Nesse sentido, na visão do STJ, a resposta do item 2 seria negativa. E a teoria do fato consumado se relaciona? Sim, excelência, especificamente, na medida em que não há direito adquirido, também não é possível falar no fato consumado em matéria ambiental. O meio ambiente ele não pode ser prejudicado na medida em que abrange todos os demais direitos, não pode ser prejudicado pelo fato de uma empresa poluir, por assim dizer, durante um lapso temporal longínquo, um lapso temporal de maior prazo, também de acordo com o entendimento simulado do STJ. Quais os prazos das licenças? A licença prévia tem um prazo de 5 anos, a de instalação de 6 anos e a licença de operação de 4 a 10 anos. Esses prazos são prazos máximos, podendo haver prazos mínimos em relação às duas primeiras licenças. E nas situações em que o prazo está acabando, como o particular deve agir, como a administração deve agir? Excelência, deve haver o requerimento de nova licença ambiental ainda dentro desse prazo, de acordo com a própria... Existem legislações federais que prevêem, como a legislação complementar 140, um determinado prazo, mas antes desse prazo deve requerer um novo licenciamento, uma nova licença ambiental. Satisfeito, encerrado. Sem comentários.